Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, sextou no Arquitetura e Design e hoje a gente vai ter um programa super bacana. Vamos falar com uma fotógrafa focada em arquitetura, muito legal. E também comigo e aqui com a Jaqueline agora, tá a arquiteta Cíntia Garcia e a Mádia Borges. Tudo bem, gurias? Sejam bem-vindas. Bem-vindas à nova temporada. Hoje a gente vai conversar um pouquinho da BG Arquitetura e também um pouquinho das mostras que vocês estão participando este ano. Eu acho que de início a gente pode começar realmente conhecendo um pouquinho da trajetória de vocês duas no mundo da arquitetura. Lá se vai alguns anos. Longa. Mádia, pode começar. Bem, na verdade nós já fomos colegas no colégio. Não necessariamente colegas de ensino, mas colegas de atividade esportiva. Dali nasceu a amizade. Depois, mais tarde, eu entrei na faculdade um ano antes da Cíntia, só que eu acabei perdendo um semestre, porque eu ainda também eu jogava voleibol e tinha muitas atividades, muitos campeonatos, enfim, daí eu fui me atrasando um pouquinho. E depois viajei, fiquei um ano fora e daí a gente acabou quase que juntas, né, se formando, mas eu também me formei um semestre antes. Daí nós viajamos juntas, uma parte dessa viagem nós fizemos juntas e depois quando a gente se formou, a Cíntia, eu me formei. Daí a Cíntia virou minha estagiária. A grande brincadeira foi essa. Meio ano ela se formou na frente e eu meio ano tive que... Não pude usar o termo, né? O ser arquiteta, porque eu não era ainda. Mas então, por pouco tempo, né, Cíntia? A brincadeira era que eu era estagiária dela. Que então, sofrimento. Por 6 meses, Costas, eu mandei totalmente. A partir dali, eu só sou mandada. Eu nem vou falar da brincadeira lá no escritório, porque eu disse assim, eu convidei o César, tu queres vir trabalhar comigo? Tu queres vir trabalhar? E aí surgiu essa parceria e estão até hoje juntas, fazendo vários projetos lindos por aí. Quase um casamento, né? Nossos maridos que têm que se cuidar sempre, porque sabe como é que é? Tem que durar tudo, todo mundo tem que estar assim, madrinha de casamento, uma da outra, e aí tem a que coisa estar tudo vai. próximo, né? Mas quando vê, a gente tira férias juntas, a gente não se cansa. Não se desgruda, coisa boa. O planejamento dos filhos foi assim, ó, primeiro ela, 2 anos depois eu, 2 anos depois ela, 2 anos depois eu. Tudo pensado. É verdade. Tu viu que quem trabalhou conosco e a gente que conviveu, né, nas mostras, nos Casa e Companhia, e sabe que a gente é bem metódica, né? E até para ter os filhos a gente fez uma metodologia. Muito assim. bem. Planejamento é tudo. Planejamento é tudo, essa é a definição da BG Arquitetura. Então. E gurias, daí vocês começaram o escritório mais por um viés residencial, ou vocês já começaram, vocês também têm um viés mais comercial? Como é que ficou esse foco do escritório? Olha só, isso é bem interessante, porque né, enquanto a gente estava lá, acho que no último ano da faculdade, a Mádia me puxou e disse, meu cunhado me pediu para fazer ajeitar uma loja, no caso era a Neribeck, que era uma loja especializada em produtos para jogadores, né, para tenistas, encordamento e tudo mais. E aí, assim, a gente fez uma pequena intervenção, mas durou meses a gente ajudando ele a isso, aquilo. Aprendemos até como se dobrava a roupa. É um momento legal e a gente sempre foi muito, assim, questionadoras. Por que tem que ser assim? Por que tem que estar empilhado? Por que tá... Então, a gente teve uma vivência, assim, por conta, né, de um pedido dele, em cima de uma loja. A partir disso, ele mesmo, que foi o nosso grande, sei lá, nosso, não mecenas, mas o nosso grande contratante, né? Foi uma pessoa que apostou muito na gente. Assim que a Mádia se formou, eu estava quase me formando, ele apostou numa loja na construção do Praia de Belas.
E aí ele nos perguntou, vocês fariam o projeto? E foi muito legal, porque a gente ficou, olha, foi uma gestação, foi em torno de 9 meses fazendo o projeto, acompanhando a obra, descobrindo tudo o que acontecia dentro do shopping. Né? Realmente viramos rato do shopping, pegamos, né, toda a parte da loja, e daí tu participa da construção. E nós ganhamos a melhor loja do Praia de Belas. Ele ganhou passagem, viagem, foi para a Europa. Disso, assim, ó, eu acho que a gente viu que era exatamente o que a gente queria para nós. E outro que isso seguiu, né? E o próprio pulo do gato, porque naquele momento estavam iniciando todos esses processos de arquitetura comercial Sim, a gente varejo, pegou bem isso. Né? Então, isso também nos fez, assim, ter um olhar mais diferenciado para esse mercado, para o que estava, né, por vir. Mesmo porque isso tu não aprendia jamais dentro de uma universidade, né? Isso foi um mundo a desbravar, a parte civil tu aprendia, tu tem inúmeras etapas, desde sprinklers, que tu pega lá no osso, né? No sprinklers, dutos de ar-condicionado, todos aqueles projetos, então tu aprendeu na marra aquilo, né? Sabe, Jaque, que uma das coisas que foi legal é que como nós não tínhamos vício nenhum, né, não existia pré-existências e até mesmo no mercado eram poucas as referências, né? Muito poucas. Sem Pinterest, sem Instagram, sem nada. Sem essa tecnologia de hoje, né? Os escritórios estavam talvez assim em 5 profissionais. Eu lembro Mas bem. o mais bacana da história é que assim, ó, a gente fez um projeto muito arquitetônico. Eu digo para você, se ele voltasse no tempo e se a gente pudesse replicar aquele projeto, ele estaria super atual. Porque a gente usou blocos de concreto, né? Aparentes. O piso de cimentalizado, né? E muito ferro. Então, olhem, pensem bem agora da pegada daquela pegada mais industrial, que está super em alta, né? E te digo assim, agora depois a gente vai passar por umas imagens que a gente trouxe. Quase que eu digo para vocês que a linguagem é muito semelhante. Então, não deixa de ser um resgate. Tem isso, né? Meio cíclico também, as coisas boas perduram. A gente moldou tampos em concreto. Nós tínhamos uma pessoa, um super parceiro nosso ao longo do tempo, hoje é fotógrafo, e a gente moldou tampos em concreto. E ainda fizemos um baixo relevo com a marca da Nery Beck, que colocamos na loja. Realmente foi uma coisa assim muito Vocês já legal. Iniciaram sendo precursoras. Né? A gente sempre até gostou de novos materiais. Sabe? A gente também entrando nesse mercado sem referencial de quanto se gastava, né? E dentro da nossa realidade, vamos tentar fazer uma coisa com baixo custo e que, né, muito legal, o produto, foco no produto, e o produto era muito colorido e tal. E a loja era toda nessa nuance dos cinzas e dos pretos. Tempos até que não se usava isso, né? Era muito unusual, vamos dizer. Tanto que o júri, que foi formado por renomados, tinha até o alfaiete, né, no júri, assim. Então foi muito bacana, assim, acho que foi eu acho que isso é o que nos levou, talvez, assim, a ancoragem inicial para a arquitetura comercial. Né? Eu tinha feito alguns estágios em arquitetura residencial, a Cíntia mais na parte de construção, né, da edificação, ramo imobiliário. Então, se vocês pegarem, hoje em dia o nosso mote, assim, o nosso trabalho está naquilo que a gente inicialmente fez, né? Então, e depois teve muita questão de aparecer as mostras, né, Grias? Sim. E aí vocês também já fizeram quantos anos já de mostras? Tu sabe que Casa Cor a gente não fez muitas, né? Eu me lembro de uma. Da Cristóvão Colombo, bem perto. Começamos em... Acho que, olha, não vai passar de meia dúzia. O que a gente fez foi montar muitas mostras, né? Porque daí a gente depois entrou no corpo de suporte do Casa e Companhia. Ah, legal. E aí, esse ano, então, estão participando de duas. Da Mostra Glass e da Morar Mais. Da Morar Mais, como um diferencial. A Morar Mais foi um convite, né? Nós estamos assinando, assim como os arquitetos normalmente assinam o Espaço Deca, que é uma coisa bem, né, comum da gente ver. A IDELE nos convidou para assinar o ambiente deles. Então, a gente acabou, eles nos perguntando, o que vocês acham, o que a gente deve fazer nesse ambiente? E daí, com essa chegada, isso é um olhar que a gente sempre tem, muito mercadológico, né? Embora não queiramos que os nossos espaços sejam comerciais.
Mas assim, a gente sempre tem um olhar para o mercado e para aquilo que está acontecendo, né? E como a gente trabalha muito para incorporadoras e construtoras, a gente tem percebido que está existindo esse momento no mercado desses pequenos estúdios, né? Sim. Ontem mesmo, quando a gente conversou ali na palestra da Renata Pena, ela comentou da Vitacom. A Vitacom é um case de mercado, né? Muito interessante. Que está atuando numa forma muito interessante, tanto que eles constroem e comercializam também, né? E são sempre pequenos ambientes. Sim, eles já têm 50 empreendimentos, né? E para nós, assim, num primeiro momento, quando eles falam, nossa, a gente está com um apartamento de 14 metros quadrados. A gente tem um leve choque no momento, como assim que é possível viver, mas... É muito bem executado, creio né? que o 14 ele tem mais a ver com, sei lá, São Paulo, Nova York, Tóquio, sei lá, entendeu? Eu acho que aqui a gente não acredito que a gente que vai chegar em tão pouca metragem. A gente fica no 30, né? 32, 30, por aí já é mais resolver viável. muito bem um estúdio. Então... E a gente tem feito estúdios, né? Então, foi essa a ideia. Então, para que não tivesse tanta redundância, assim, a gente criou aqui um ambiente mais masculino, aqui em Porto Alegre, na Morar Mais. E lá em Novo Hamburgo, então, a gente apostou numa pegada mais feminina. Então, aqui são 43 metros quadrados e lá são 36 metros quadrados. Muito bem. Vamos aproveitar, então, e mostrar um pouquinho das fotos que elas estão fazendo lá na mostra Glass em Novo Hamburgo. Vamos contar um pouquinho sobre o conceito do ambiente, então, Gurias. Vamos lá. Bem, o nosso ambiente lá, ele tem uma bay window muito marcante. E essa bay window é onde a gente tem maior, vamos dizer, capacidade de acomodar alguma coisa. Tinha maior capacidade. Então, como a gente não queria deixar de ter um ambiente bem confortável e, assim, aquele convite, né, a um ambiente aconchegante, a gente acomodou naquele espaço a cama. Aí a gente não deixou de ter uma cama queen, né? E nem aqui no nosso outro ambiente. E o percurso da mostra, ele é uma escadaria e ele aterriza no nosso ambiente. E ao aterrizar no nosso ambiente, a gente queria passar a ideia de, vamos dizer assim, de uma coisa extremamente repousante. Então, o azul marinho tem a ver com isso, né? O repouso, o aconchego, como se fosse uma atmosfera assim, de proteção até. Sim. E para que a pessoa percebesse essa, vamos dizer assim, essa nossa intenção, a gente, não sei se vai aparecer, eu acho que talvez seja uma das últimas imagens, a gente mandou fazer uma fotografia que a inspiração era o mar, mas a gente uniu o mar a uma mulher. Então a gente convidou a Roberta Borges, está lá no cantinho da foto, ó. A Roberta Borges gentilmente nos cedeu uma foto de mar, né, das milhões de fotos maravilhosas que ela tem, e o Dudu Carneiro nos forneceu uma imagem de um modelo fotográfico. E daí a gente fez essa melange, essa imagem que se aproxima, vamos dizer, de uma coisa um pouco surrealista, né? Mas que passa bem esse conceito, assim, né? A pessoa com a cabeça e com as ideias e com os sonhos muito, né, fora no nosso dia a dia, vamos dizer assim, com a cabeça as tonalidades também mais claras, tons mais tranquilos e o dourado para dar uma sofisticada, assim, né? Ele é um rosa, mas é um rosa muito clarinho, quase um nudezinho, né? O cinza claro também. E assim, o dourado eu acho que tem o aspecto da feminilidade, né? A transparência também. Da elegância, né? E como o ambiente tem o pé direito alto, que eu acho que é o diferencial, a gente consegue passar tudo isso sem o ambiente ficar muito abafado, assim, sabe? Tem luz natural, isso é uma vantagem que a gente encontrou, diferente daqui de Porto Alegre. Ai, ficou linda a imagem mesmo. Então, ela tem um aspecto muito bacana, porque todo mundo, ela é super instagramável. Sim. E todo mundo desce a escada e já se dá conta que está acontecendo alguma coisa, sobe a escada de novo e começa a fazer um vídeo. Então, isso foi muito legal.
E a nossa millennial, né, que então esse nosso público-alvo acaba sendo os que nasceram entre 95 e 2005, né? Bem tu aí, eu Constança. também. Não, tô no início, né? 95, tô no início. Tu tá no início, mas tá. Então tu é nosso público-alvo. Eu adorei, ó. Super aprovado. E o bacana foi assim, a gente acabou indo devagarinho escolhendo os materiais que vinham de encontro à nossa ideia. Então, por exemplo, o piso foi um portobello que a gente, demorou muito para buscar ele, que ele parece aquarelado, assim, porque é muito difícil o piso azul, por incrível que pareça, sim, né? Sim. Então, a gente daí disso foi para os testes de azul marinho, que também não é uma cor muito, assim, fácil de chegar num ponto final, né? A parte das pedras, para também não ser uma coisa muito forte, porque tem bastante. Esses painéis em cima, assim, dando uma ideia um pouquinho de concreto. Ao mesmo tempo, o papel de parede é de um pessoal de Gramado, né, que faz pra gente. Ele é orgânico, então ele tem um toque super bacana, assim. E ele é bem clarinho. E o bacana da história é que à medida que vai escurecendo durante o dia, ele vai trocando de cor. Levemente, assim. Ele tem um aspecto muito bacana, assim, meio que se mimetiza no ambiente. Sim. Né? E por ali a gente pode ver, esse é o contraste. Ou seja, são duas cores que não são fortes, mas juntas a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Mas ficou super harmonioso, né? Porque o branco ajuda, o cinza ajuda, né? O carpete, o sisal que a gente colocou também, ele neutraliza bastante essa conexão. E se a gente olha no ambiente, até a chegada de um pórtico, que era um definidor, assim, nosso, dos 36 metros quadrados, vamos dizer que a gente tem uns 25 e o resto está embaixo do pórtico. Do pórtico para lá é tudo azul marinho e do pórtico para cá, então ele troca a cor, né? Mas e ainda tem um legal. banheirinho, assim, um mini banheiro Esqueceu de bacana. comentar do sofá que a gente desenhou, né? Ah, sim. Foi desenhado, bacana. Foi desenhado. Como a gente tinha essa circulação que era muito curva, e a gente foi atrás de algum produto legal e não achava, e daí quando a gente viu, tínhamos um fornecedor que é de Novo Hamburgo, a Stofari, muito bacana, e eles toparam. Se a gente quisesse desenhar vocês executariam, eles com o maior prazer. Que linda aqui essa mesa. Olha a pedra, é uma pedra. É uma pedra. Maravilhosa. É uma ônix. E daí todos os talheres também têm, né, esse toquezinho. As cerâmicas são da peraca, né? Os coquedamas de abacaxi. Que é uma graça com amor. Tá muito bonito. E como foi fazer todo esse detalhamento para a Ideli, falando da marcenaria? Ali tem um armário que é tipo uma cristaleira, estruturas de ferro com vidro. Como é que foi essa construção junto com eles? Na Glass a gente tá com a Home System, né? Homestyle? Na Homestyle, E é outro parceiro, né? E começa a misturar com a Homestyle. E com a Ideli a gente tá na Morar Mais. E assim, eu acho que é super gratificante a gente trabalhar com fornecedores assim tão parceiros. Sim. Porque o que a gente faz com um fornecedor como a Ideli? A gente provoca. Claro. Porque a gente não faz o todo dia deles, a gente está sempre desacomodando eles. Então, isso é uma coisa que eu senti uma abertura fantástica, né? E não é porque a gente é convidada que o fornecedor e que o parceiro vai aceitar as nossas ideias, mas a gente colocou para eles muitas coisas diferentes. Vamos construir assim. Mas a gente sempre faz assado. Não, desafios, né? Exatamente. Vamos mudar a espessura, vamos mudar o material, vamos mudar a combinação. Isso que instiga, né? Exatamente. A loja, o fabricante. Vamos tirar o fundo do armário, vamos deixar a cerâmica aparecer. Eles foram muito abertos. A gente está muito satisfeito. Porque isso é bacana, porque não são empresas engessadas, né, Cíntia? Que tu fica assim, não posso sair daqui. Não, tu tem um limite. Né? Então, isso faz toda a diferença para um projeto. Traz uma experiência também bacana, né? Para os dois lados. E eu acho que engrandece a questão do móvel planejado e quebra aquela situação em que todo mundo acha que
fica tudo muito com cara de cozinha, vamos dizer assim, né? Tem muito cliente que é reticente com relação a isso. Até foi uma característica interessante que a gente percebeu dos dois mercados, fazendo as mostras ao mesmo tempo, que Novo Hamburgo tem uma reticência muito grande com planejados. É verdade. Tanto que tem poucas lojas lá, né? Então, eu obviamente acho que a marcenaria consegue reproduzir bastante os nossos sonhos, mas eu acho que o planejado ele vem de encontro a esse momento em que as pessoas querem tudo para ontem. Sim. Né? E necessariamente, para a gente produzir um projeto, o grau de detalhamento para uma marcenaria é muito maior do que para um planejado que nos ajuda, inclusive, a fazer o detalhamento, né? Gente, a gente tem um videozinho super rapidinho para mostrar para vocês e logo em seguida já vou pedir um intervalo. Olá, tudo bem? Bom? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Bom? Seja bem-vindo. Muito bem, deu para pegar um pouquinho ali da cama, daquele ambiente gostoso. Vou aproveitar então chamar o intervalo e na volta a gente vai começar conversando um pouquinho da mostra Morar Mais. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que também estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e também lá no YouTube. E no Facebook tem nossos programas anteriores com muito conteúdo diferenciado para vocês curtirem mais esse mundo da arquitetura e design. Gente, eu vou começar já pedindo as fotos do espaço da BG Arquitetura lá na mostra Morar Mais, que tá incrível. Ontem, inclusive, a gente teve uma palestra lá de marketing para arquitetos super bacana, né, gurias? Muito bacana. Ela domina bem, né? A Renata é ótima. A gente tá louca já para trazer a Renata aqui para dar umas dicas ao vivo para vocês também. Vamos aproveitar então e soltar as fotinhos para vocês verem um pouquinho do estúdio. E vamos comentar também um pouquinho sobre esse conceito, as escolhas dos materiais. Que tem todo um viés sustentável lá, né? Bem forte, né? Exatamente. Então, alinhando com a mostra Morar Mais, então a gente escolhe sempre faz, digamos assim, o dono do espaço. A gente imagina para quem a gente está projetando. Né? Então, esse nosso cliente, então ele é um guri, né? Vamos lá, um guri, de, digamos, na faixa dos 20 anos, né? Mas é alguém que já rodou o mundo, né? Ele pelo menos já viajou, já foi para a Europa, já fez um mochilão. A gente imaginando, assim, Sim, né? Sempre. Porque tem que criar uma história por trás nas mostras de arquitetura, né? Exatamente. A gente imagina que alguém que já morou um pouco fora, que já deu um rolê, assim, né? De mochila. E aí ele veio e conseguiu conquistar seu primeiro apartamento. Então, o apartamento, esse estúdio, ele é o reflexo dele, né, dessa pessoa com todos os ambientes. Então, assim, a gente está num ambiente que era uma garagem, né, um subsolo, e a gente usou... a gente tinha pouquíssima luz natural, então a gente realmente abriu mão da luz natural, e aí a gente trouxe o que está aparecendo aí na tela, que é uma das paredes, a gente revestiu com Tensoflex e fez uma iluminação totalmente artificial, mas que dá uma sensação de tranquilidade muito grande, além da própria luz, né? É uma sensação de luz natural e é bem no fundo do ambiente onde seria o sanitário, né? Então isso dá profundidade e isso fez o fundo do espaço. A gente, como eu estava falando que a gente estava num ambiente que é um subsolo, então a gente aproveitou a textura da pedra de alicerce, né, para usar maravilhoso. como um dos lados, né? E aí, como ela inclusive não ia até o teto, a gente usou os painéis da IDL e fizemos uma iluminação bem rente da pedra. Não tem como esconder a pedra, né? É linda, tem que aproveitar. Mas a gente teve que mandar lavar, a pedra não era tão maravilhosa, ela estava toda manchada
E assim, bolorento. mas línguas diziam que a gente nunca ia limpar, e a gente limpou. E ficou incrível, né? Assim como o forro, ele estava rebocado. E a gente tinha assim à esquerda, né? Os olhos iam para uns tijolos muito bonitos. Eu disse, Cíntia, tijolos todo mundo tem lá em cima. Né? Laje de concreto e pedra só nós temos aqui. Sim. Então vamos abandonar a ideia do tijolo e vamos apostar nos outros dois diferenciais que nós temos. Então a gente acabou revestindo os tijolos com esse porcelanato chamado Boteco. Que está fazendo o maior sucesso, porque ele imita uma grade metálica. Sim, eu ia dizer, ele traz uma textura muito diferente. Ele busca o toque. É impossível tu entrar lá e uma cortina metálica do boteco Exatamente, mesmo, né? Exatamente. E ele nos dá linhas, né? Ele Sim, dá essa coisa mais do grafismo, né? Exatamente. Aí, assim, a gente usou, então, o piso... um piso da Eliane que parece uma granitina, até por timing, Lindo né? também. A gente sabe a ideia era que fosse uma a granitina mesmo. Mas é um ambiente muito fechado, muito úmido, muito né? úmido pra e ia demorar colocar. muito, né, para ele curar. Sim, então a a gente execução não dele. queria arriscar, né, porque em mostra é aquilo, tem que ser tudo tempo, que né? possa ser rapidamente ser resolvido, exatamente. E aí nós usamos bastante a nossa pedra natural, que é o basalto. Então a gente tem a pia, essa aí é a pia do banheiro, né? Que também tem desenho nosso, tanto a cuba, né, que está apoiada ali em preto, quanto a mesa, que está apoiada sobre uma estrutura metálica, desenho nosso. Aquela calha ali também, né? Ficou bacana, Isso, metálica. aí a gente usou elementos, digamos que a gente encontra facilmente. Então, é uma calha elétrica, né, de 30 centímetros de largura, que a gente compra por R$120. Sim. E a gente dá simplesmente, efeito ela bárbaro. é super estrutural, né? A gente consegue fixar ela nas duas pontas, está resolvida a prateleira, né? E aí a gente ainda tem os furinhos como Ficou uma textura. graça. A gente construiu o banco, né? Esse é o próprio do it yourself. Ah, né? sim, Que eu isso acho é muito que legal, que tem a Morar Mais tem essa pegada também dos profissionais colocarem a mão na massa. Exatamente, esse banco eu mesma fiz. E tudo com cara de jovem que gosta ali de beber uma cerveja, Sim, tá tudo já uniu útil ao dentro agradável. Os estagiários do escritório ajudaram, aí a gente fez o recorte do escrito da adega, entendeu? Fizemos o recorte, passamos o spray, montamos juntos. As frases que a gente usou no ambiente foi, na verdade, quase que uma gincana dentro do escritório. O que nós vamos escrever? Daí um gostava, outro não gostava, eu acho isso, acho aquilo. O aqui ganhava, então é a frase de entrada no chão ali, né? E essa do frigobar também. Fica muito legal, que vocês faz uma tinham duas brincadeira vigas. também com o ambiente, né? É uma coisa mais descontraída, mais jovem mesmo. Se vocês perceberem, antes de eu te explicar das vigas, assim, ó, vocês vão olhar que a gente tem armários realmente construídos. A gente imaginou o seguinte, eu já gastei no apartamento, então eu vou contratar os armários que são extremamente necessários para mim. Então, a gente tem a bancada embaixo da pia e a gente tem o conjunto ali onde tem os equipamentos. E depois a gente tem o armário principal todo de vidro, como se fosse um closet. E nisso a gente concentrou, digamos, o investimento do espaço, né, com os móveis da IDL. O restante, a mesa suspensa também, é uma estrutura metálica com um tampo da IDL. Mas a partir dali a gente saiu totalmente fora da linha deles, né? Então a gente suspendeu o tampo. Sim, que é isso que eu ia dizer, eles estavam fixos nas duas vigas. Quando vocês estavam lá, já existiam as duas vigas, vocês pegaram esses alinhamentos. Uma a gente construiu. Viu? A gente descobre. Então, uma existente, rebateram a outra, fizeram uma estrutura de ferro para deixar o tampo. Pra suspender. Muito legal. Ficou muito bacana. Então, nisso a gente foi construindo, então é como se não tenho mais grana e nem quero também ficar botando móveis tradicionais. Então, aí surgiu também, vamos fazer uma estante com as caixas plásticas, as caixas de frutas. E pensando muito na realidade do jovem, né? Exatamente. Pensando que talvez não possa investir tanto naquele momento e trazendo umas soluções diferenciadas que fiquem bacanas. Não, e a caixaria entra na cor, e a partir da cor a gente escolheu no mercado, né? Vamos ver o que a gente tem de cores disponíveis com os plásticos, então a gente elegeu
né, as cores que estão ali, e aí a partir disso a gente começa a puxar todas as como se faz normalmente. Claro. Tu sempre parte a tua casa com os teus interesses, e a praticidade das caixas, ela tu tem mais coisa para mostrar, tu vira a caixa, tu vai virando ela para frente, para trás, e ela te serve. E ao mesmo tempo, no futuro, quando o teu gosto mudar, tu também consegue ir personalizando o teu momento de vida. Deixa bem versátil, né? Não, exatamente. E ainda de um material que ele é sustentável, né? Sim. Digamos que numa etapa X, agora ele quer fazer uma estante totalmente diferenciada. Tu tem aonde recolocar isso, né? Exatamente. Então, isso que é bacana das pessoas verem o potencial dos arquitetos, de quem projeta um bom espaço, que não quer dizer que tu tenha que ter grandes investimentos. Tem coisas que tu não tem como escapar, mas tem coisas que tu pode criar muito bem, né? Claro, a própria mesa suspensa, ela é tão barata quanto uma mesa qualquer com 4 pés. Né? Ela precisa ter a ideia, criatividade, precisa desenhar, claro. E aí, claro, suspender ela no teto, que era no caso. Não é que a gente, agora a gente vai fazer isso. Não, nesse caso que a gente tinha uma viga, e aí a gente tem uma laje. Sim, enfim, tá esperando para alguma coisa acontecer. O espaço está ali, ele está propício, né? Porque é um espaço fluido, onde a gente fez as divisões com as persianas, né? Então que é uma forma coisa também de deixar leve, o ambiente. Fluida, Ontem né? a gente usou o ambiente todo aberto, né? Ficou então, muito legal. Então, eu acho que uma das questões que agora, refletindo eu mesma sobre tudo que a gente conversou né, desde o início da nosso toque, é que, na verdade, a intenção nossa sempre é imprimir muito mais a arquitetura do que a decoração, né? Não sei se vocês conseguem captar é mais arquitetônico, é mais elaborado, seguramente. E eu acho que talvez se existe uma marca registrada, né? Não que outros não explorem da mesma forma, mas eu digo assim, o nosso pensar, mesmo que a gente esteja trabalhando há muitos anos com arquitetura de interiores, eu acho que a palavra arquitetura é muito forte para a gente, sabe? Sim. Não dá para comparar. Entendo perfeitamente. Com o nosso produto final, com até mesmo com só decoração. Não dá. Né? Muito bem, gurias. Muito obrigada pela presença de vocês. Adoramos. Todo sucesso Ótima sempre. Conversa. Coisa bem boa. Adorei também. Muito obrigada. Bom, Jaque. Muito obrigada. Gente, vou chamar o intervalo rapidinho e na volta vamos ter uma nova convidada para conversar aqui conosco. A gente volta já. Décima sexta Caminhada das Vitoriosas Imama, dia 20 de outubro, domingo, do Parcão à Redenção. Outubro Rosa FEMAMA 2019. Me trate direito. Para cada paciente, um tratamento. Realização Imama RS. Gente, importante este recado. Falamos com a Mayra Calef e ela então mandou esse vídeo gentilmente para todos nós, mulheres. Nós gostamos também aqui no programa de muita informação. Então, se você conseguir, vá domingo. Perfeito, Caminhada das Vitoriosas, 16ª edição. Então tá, Constança, agora é tudo contigo. Voltamos com Arquitetura e Design, sempre muito informativo, então, né, a gente gosta de passar essas informações para vocês, porque além de muita arquitetura e design, a gente também se preocupa com essas informações, né? Saúde, né? Saúde, exatamente. E agora aqui comigo, com a Jaque, então, vamos falar um pouquinho sobre fotografia focada em arquitetura com a Vanessa Bon. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo bem, é um prazer. Pelo convite, o prazer é meu. Claro, obrigada. Eu quero conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Me conta como surgiu a fotografia na tua vida, tua trajetória. Eu fazia faculdade de design gráfico e aí eu tive cadeiras de fotografia, né? E aí eu me apaixonei pela fotografia. Na época a gente ainda usava câmera analógica, né? Então a gente teve cadeiras de laboratório e eu me apaixonei por aquilo ali, né? E aí eu vi que eu queria trabalhar com fotografia. E aí eu comecei com foto de produto. Eu fazia foto dentro de uma loja de sapatos lá em Novo Hamburgo. A gente tinha um estúdio dentro da loja e eu fazia foto dos calçados. E é só que eu queria alguma coisa diferente, eu queria fazer fotos mais artísticas, né? A foto de produto não é fácil de fazer, mas eu queria uma coisa mais artística, diferente. E aí uma tia minha, Elisiane, que é arquiteta, teve essa ideia de fazer foto de arquitetura.
né? Até foi meio engraçado, assim, porque a gente teve uma conversa num almoço que a gente teve e ela me veio com essa ideia, né? E eu achei muito legal e a gente começou a conversar, trocar ideias sobre isso. E naquele momento a gente decidiu que a gente ia abrir uma empresa de fotografia, de arquitetura. E é por isso Boano Fotografias, porque ela é boa também, é minha tia, né? E aí a gente naquele momento decidiu que a gente ia abrir uma empresa, a gente começou a ter ideias, vamos fotografar as casas da família para divulgar e vamos começar a fazer. Foi uma coisa assim, em minutos, né? E aí eu voltei para esse meu trabalho, porque eu estava em horário de almoço, né? E aí meu chefe estava lá, e até ele nem sabe disso, mas ele me deu um baita de um empurrão. Eu cheguei lá, e daí ele disse assim pra mim, Vanessa, eu preciso fotografar umas casas lá em Gramado, porque ele tem uma empresa de pedras também. E eu queria ver contigo se tu faz esse serviço, eu sei que tu tem câmera tua, tu conseguiria fazer, né? E eu, né, um sinal que é pra mim fazer isso, né? Porque ele nem sabia, né? Naquele momento eu tinha tomado essa decisão e aí ele veio me pedir isso. Incrível como as coisas acontecem na vida, né? Acontecer e acontece. E aí eu liguei pra essa minha tia, disse, olha, a gente tem nosso primeiro trabalho. E ela, que legal! Assim? Eu contei pra ela, menos de 10 minutos. Exato. Assim, olha, perfeito. Mudou a nossa vida naqueles minutos. E aí a gente foi fazer e foi um baita de um portfólio, porque eram casas em condomínios, casas lindas, né? E foi nosso primeiro trabalho. E eu não contei pra ele dessa nossa ideia inicialmente, porque eu ia ter que pedir demissão pra abrir a minha empresa, então eu não podia falar, né? Mas aí depois ele ficou sabendo, eu pedi demissão, abri a nossa empresa de fotografia de arquitetura. E aí ela acabou saindo, né, porque ela é arquiteta também, não conseguiu conciliar as duas coisas, né, mas inicialmente ela trabalhava comigo. Mas é sempre importante ter esse apoio na primeira etapa de empreendedorismo, que você é empreendedora. A ideia foi dela, daquele momento, a ideia foi dela, mas eu já trabalhava com fotografia, a gente juntou as duas coisas, né, porque eu trabalhava com fotografia, ela com arquitetura, e eu devo muito, assim, a ela, porque ela me passou muito conhecimento de fotografia também. Eu ia te colocar, né? Tu já tinha todo esse âmago de saber fotografar, mas a arquitetura também tem uns vieses, claro, né? E ela me passou esse olhar, passava isso. Então a gente juntou as duas coisas. Então a arquitetura tem aquilo de ser muito específico no detalhe que tu quer fotografar, na composição. Sim. Como é que é esse teu olhar como fotógrafa na hora de captar uma imagem? Eu procuro, assim, entender o projeto. A maioria dos meus clientes são arquitetos, designers, né? Tenho clientes também em loja de imóveis, enfim. Mas a maioria são arquitetos, né? Eu procuro entender o projeto primeiro, o que ele projetou, o que ele fez, o que é importante, né? Para mim, fazer as fotos. Eu gosto de fazer muitas fotos de detalhes, né? Que eu acho que é importante mostrar, ficam bonitas as fotos de detalhes, né? Eu acho importante. Principalmente para publicação de rede social, eu acho que chama mais atenção a foto de detalhe. Então eu procuro entender isso para poder fazer as fotos. E também tem toda uma técnica, né, Vanessa, diferenciada, porque daqui a um pouco tu vai, tu quer dar destaque a um produto, daqui a pouco tu tem uma luz forte, tu tempera essa luz, então existe toda uma técnica para tu não mudar o projeto, né? Porque eu não uso luz artificial, eu uso a luz do ambiente, seja a luz interna ou a luz externa, né? Porque normalmente o projeto de iluminação faz parte do projeto. Claro. Então eu tenho que mostrar isso. Alguns clientes preferem fazer sem a luz externa, para mostrar bem a iluminação interna, então isso varia, né? Às vezes a gente usa bastante a externa, mas eu não uso outro tipo de iluminação. Sim. Né? Mas claro que a gente tem que avaliar quais luzes a gente vai deixar ligada. Sim, justo. A pergunta era nesse sentido. Fecha a janela antes para entender o que fica melhor também. Ela fecha um pouquinho, abre um pouquinho, até ficar do jeito que fique legal, que o arquiteto também goste, então... Muito bacana. Vamos aproveitar então e mostrar algumas fotos que a Vanessa trouxe aqui para nós. Olha que legal. Essa é uma foto da Mostra Elite do ano passado. Eu tenho muitos clientes fornecedores dentro das mostras. Sim. Então, aí no caso, o fornecedor era a Lareira. E aí... Esse arquiteto, eu acho que é o Minuscoli. Foi no ano passado ou no primeiro ano? Eu vou ficar te devendo essa informação. Não, foi no primeiro ano, eu acho. Foi no primeiro ano? Essa, acho que foi ano passado.
Pois é, agora tu também me pegou. Então, não é aqueles irmãos? Acho que o Meniscole foi no primeiro ano. Isso. Essa aí, é que como são, nesses casos foram os fornecedores que me contrataram, eu não tenho de cabeça o nome dos arquitetos. Sim. Não, essa foto ficou linda. Pegou bem o avião ali. Claro que eu fiquei um bom tempo ali esperando os aviões passarem, né? Essa foto eu fiz pra Axel, né, das banheiras. Inclusive tem um outdoor lá na BR com essa foto. Ficou muito legal. Consegui pegar ali esse pôr do sol do Elite E olha como a diferença do ângulo, das linhas, tudo tem que prestar atenção, né, Vanessa? Sim, E eu costumo usar a grande angular, né, que a gente consegue pegar bastante coisa, principalmente em ambientes pequenos, que não é o caso aqui, mas é bem importante. Temos mais fotos para mostrar? Essa aí também foi uma foto de casa-cor, também de detalhe. Nas lareiras. Sim, né? bem focada no detalhe. Muito as lareiras nas Que lindo mostras. fica o fogo, né? E é muito fica bom muito de fotografar a lareira, porque eu consigo fazer umas fotos mais artísticas, Sim, né? Como essa aqui. Então é bem interessante. Então eu vivo fotografando as lareiras dentro das mostras. Muito bem. Esse é um projeto da Ana Mahler, que a gente fez, que foi muito bom a gente pegar a luz do dia, porque tinha uma iluminação maravilhosa do sol, né? Porque tinha uma abertura muito grande. Muito ampla. Aqui do lado tem uma abertura também onde está entrando o sol, né? Então a gente conseguiu pegar uma iluminação bem legal do dia. A gente nem está usando a luz do ambiente, ali, só a natural do sol, porque era muito boa a iluminação. Esse também é um projeto da Ana Mahler, em Santa Cruz. Inclusive, ela já esteve aqui no programa. É verdade. Os projetos da Ana são maravilhosos. Ela é minha cliente há muitos anos. E são lindos os projetos dela. E aí eu procuro assim, pegar ângulos diferentes, né? Ai, olha que legal. Pegou as luzes bem no primeiro plano. Aqui a Ana Paula Gain, minha cliente. Também os projetos dela são lindos. E aí eu procuro, assim, não só mostrar o ambiente, mas pegar ângulos diferentes, né? Que valorizem o ambiente. Explorar bem todos os cantos e detalhes, Exato, né? não só mostrar como ele é, mas valorizar, mostrar os detalhes, enfim, ângulos diferentes, né? Eu acho que isso que faz a diferença, né? Não só mostrar o ambiente. E aqui também é um olhar diferente, né? Ter um olhar diferente. Olha que bacana, toda a projeção da sombra. Esse aqui é um projeto da Ana Kohnag, também muito lindo. E claro que aqui teve também, o sol estava onde ele deveria estar naquele momento ali, deu uma sombra legal, né? A gente conseguiu. Bem legal esse efeito. Claro que a gente fotografou o dia inteiro nesse projeto, que era grande, a gente queria pegar de dia e de noite. Então tem essa avaliação do melhor horário em cada ambiente, né? E o fotógrafo tem isso, né? Tem essa questão de não é uma única foto, tu tira várias até chegar naquela que tu tá. Eu sou exagerada. Eu imagino que fotógrafo tem isso. Eu mando as fotos para o cliente escolher, né? Então eu exagero, assim, eu faço muitos ângulos. Mas as fotos assim, que tu já fez uma curadoria, né? Tipo assim, não, essas aqui já podem escolher. Eu faço uma pré-seleção e mando para eles escolherem, mas se deixar, eu digo, eles têm que me mandar parar de fotografar, porque quanto mais bonito o projeto, mais eu quero fotografar. Esse também é o mesmo projeto, esse também é o mesmo projeto da Ana Kohnag. E daí tinha uma iluminação muito linda, então por isso a gente esperou a noite para fotografar também, porque tinha que mostrar tem que registrar, essa luz, né? Eu gosto de fazer foto no anoitecer, ali que dá aquele céu azul. Aí os aqui detalhes são também. fotos de detalhes. E põe detalhes, né? Porque na realidade a haste da luminária dela está exatamente centrada no meio das molduras. Claro, tem que ter esse olhar, milimetricamente. Não, é isso, porque eu também tenho esse olhar bem... e por isso que eu acabo assim... Muito bem isso. Eu sou bem detalhista, eu boto um pouquinho pra lá, boto um pouquinho pra cá, pra ficar exatamente como eu quero. E fica lindo, fica incrível a foto, nossa. Eu também. Aqui é a arquiteta Carline, também um quarto super fofo, né, de bebê. Uma graça. Gostoso. E aí também a gente usou as duas luzes, as luzes do ambiente, mais a luz externa, que também era boa, para conseguir um efeito legal, mostrar as luzes e pegar. E uma coisa assim que eu me preocupo, tanto na hora de fotografar quanto na edição, é manter as cores como elas são. Sim. Isso é importante para não deturpar, para deixar bem real. Manter a foto exatamente como é o ambiente, porque a gente enxerga de uma maneira e daí muitas vezes na foto não fica exatamente daquele jeito, né? Muito bem, gente, vou chamar o intervalo e na volta a gente vai continuar conhecendo o trabalho da Vanessa. A gente volta já.
Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Sextou por aqui. A gente já vai aproveitar e começar mostrando mais algumas fotos da Vanessa para ela ir comentando pra gente um pouquinho mais do teu trabalho, né, Vanessa? Isso. Já faz quantos anos que tu tá nessa caminhada de fotógrafa? Esse mês, justamente, está fazendo 10 anos de empresa. Muito bem, 10 anos de Bono Fotografias. Aí é um projeto da Vivian Rossi, que é, inclusive, o escritório dela. Uma pegada bem industrial também, né? É lindo, né? Muito lindo. E também tem uma boa abertura de luz ali. A gente conseguiu pegar o sol entrando. E o bom é que as suas fotos ficam bem amplas, né? Consegue... a maioria dos ambientes eu uso grande angular. Sim. Né? Para conseguir pegar tudo, né? Claro. Aqui não, aqui é falta de detalhe, né? detalhe muda, né? E aquilo que eu comentei, que eu gosto de entender o que é importante, o que não é, né? Pro arquiteto. Com certeza. Para fazer algumas fotos de detalhes que eu acho interessantes, né? E fica muito bacana as linhas que tu pega, as maneiras que tu pega. Eu gosto muito de foto reta, né? Nem sempre, né? Mas eu acho que é bem interessante. Aqui também é o mesmo escritório da Vivian Rossi. Bem legal. Vamos mostrar as próximas. Aqui é da Estúdio Duarte Binting, que são minhas clientes também. Elas fazem uns projetos muito bonitos. É um quarto na praia. Eu também peguei alguns detalhes legais. E o bom que também fica bem realçada a cor, né, na fotografia. Eu procuro tomar esse cuidado na hora de fazer a foto e na edição, né? Porque como eu estava comentando, na fotografia dificilmente, mesmo que a gente regule na câmera, dificilmente vai ficar as cores reais como elas 100%, são. Por exemplo, aqui é uma sala bem cinza, é tudo cinza. Na foto vai ficar meio amarelado, né? Então eu procuro corrigir isso na edição. Quando eu estou fazendo as fotos, eu procuro ver qual é a cor da parede, qual é a cor do piso, qual é... Para manter isso depois, possível, né, na hora da edição, né? Aqui também tem uma vista muito linda, então a gente pegou. Eu acho que é muito importante a gente dizer da importância da edição. Não basta só tu fazer a foto, né? Exato. Para mim, assim, a metade do trabalho é a edição. Sim, com porque certeza. É muito importante, é gritante a diferença da foto antes e depois da edição. Sim. Ela toma mais vida, né? Muda completamente. Com certeza. Assim, a questão, por exemplo, de estourar a luz, isso muito a gente corrige na edição. A gente consegue resgatar, assim, às vezes aquele fundo lá também estourado, a gente resgata na hora da edição. Olha que bacana. Aqui é o mesmo projeto também das meninas da Estúdio Duarte Binting. Ficou legal que tu pegou bem essa quina, né? E também pra gente ver que, por mais que todos nós tentamos ser fotógrafos, né? Porque às vezes a gente se mete a tirar foto do celular. O celular tem uma qualidade maravilhosa, mas nem tanto, né? Sim, não é como é importante também um profissional de fotografia para fazer fotos perfeitas, né? O celular não vai ter a grande angular, não vai ter como fazer essa edição, enfim, é muito diferente. Né? É verdade. Mostrando aí pra gente valorizar aproveitando bem a iluminação. Ai, que linda essa, né? Aqui é foto de detalhe também. Brinca muito com as linhas. Aquele fundo legal. Sim. Sensacional. Fica muito também lindo. É da Estúdio Duarte Binting. Muito bem, Vanessa. Arrasou no teu trabalho. Muito obrigada. Parabéns, muito bacana. 10 anos, olha. É um bom tempo já. Olha só, graças a tia, graças àquele almoço. Exato. E mal sabia que o chefe... que ele nem sabe disso. Né, Constanza? E quando o chefe disse, tu queres fotografar lá? Já abriu aquela oportunidade. Naquele momento, assim, foi um sinal e deu muito certo, assim, desde então. A gente sempre teve muito trabalho e deu muito certo. Parabéns, então, pelo teu trabalho. Obrigada por ter vindo aqui compartilhar essa tua carreira conosco. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, foi muito bom. Muito então tá bacana, obrigada. Gente, fica aí o convite para vocês, quem precisar de um profissional de fotografia que vocês viram que entende muito do negócio, fica aí para vocês entrarem em contato com a Vanessa Bon. O nosso programa chegou ao fim. Semana que vem a gente está recheado de novas informações, arquitetura e design para compartilhar aqui com vocês. Até lá. Meu celular tocando.